Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de toda manhã, de todo dia, né? Resenha Express tem pela manhã, mas se precisar que tenha por dia, vai ter também. E a gente está aqui para trazer notícias do Fluminense, deixar vocês muito atualizados sobre o que está rolando, né? Sobre informações do nosso Fluminense. Vamos falar de uma repercussão aqui que está tendo, que acho que já passou do limite, né? Que é a situação do Thiago Santos aí, repercussão um pouco demais, assim, se não acha que está um pouco em demasia. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui também quero saber a opinião de vocês. Tem informação aqui sobre Guga, informação importante sobre Guga. É isso aí, fica aí que está começando o nosso Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, para falar sobre o Fluminense Futebol Clube, nosso amor maior, o nosso Flusão, e a gente vai tratar daqui das notícias principais dessa manhã, e a gente já vai começar aqui falando sobre Renato Gaúcho, cara. O Renato, ele praticamente fez uma defesa dele no dia de ontem, né? Ele fez uma defesa particular, digamos assim, no dia de ontem, em sua postagem no Instagram. Não é o Renato que cuida praticamente do Instagram, quem cuida é a Carol, né? A Carol Portaluppi, ela que cuida mais diretamente do Instagram do Renato. Mas o Renato ontem fez questão de se manifestar após o empate do Fluminense contra a União Espanhola, e praticamente o tom, né, do comentário dele foi um tom de defesa. Vocês conseguem ver isso claramente. E eu vou colocar aqui na tela para a gente poder repercutir. Ó. Tá aqui, ó, a página do Renato Gaúcho. Ele mostra aqui a imagem do gol do Nonato. E aí ele bota o seguinte aqui embaixo, ó, mesmo com um time desentrosado e jogando na grama sintética, o mais importante foi o resultado e manter a invencibilidade e a liderança da Sul-Americana. Era necessário poupar alguns jogadores. O desgaste tem sido enorme com essa sequência intensa de jogos. Já temos atleta no departamento médico e não podemos correr o risco de perder mais ninguém, deixou claro o Renato. Ou seja, ele está deixando muito claro aqui que tem uma questão fisiológica envolvida nessa decisão dele, que não foi uma decisão sem embasamento médico, que inclusive há um embasamento médico, né? E a justificativa, galera, que o Renato quer colocar aqui se deve ao jogo se ter sido na quarta, longe do país, para jogar sábado contra o Botafogo no Clássico e terça-feira, já pela Copa do Brasil. Então, essa sequência de 3 jogos, praticamente 3 jogos em menos de uma semana, ela com certeza foi determinante para que o Renato fizesse o que fez. E se vocês pararem para pensar, galera, é muita coisa, 3 jogos em uma semana, né? É muita coisa. O futebol hoje ele é alto rendimento, é muita coisa. Então você tem determinados momentos que você vai ter que tomar atitude, de poupar ou de preservar, enfim. E o Renato fez isso. O Renato, ele tentou preservar e com certeza, pelo que ele escreveu, teve participação do DM nessa decisão, teve participação da fisiologia nessa decisão. Não foi uma decisão técnica apenas, com certeza foi uma decisão para além disso, mas chama muita atenção o Renato vir a público para dar satisfação do torcedor do Fluminense. Isso é uma coisa incomum, né, para o futebol brasileiro e para os técnicos brasileiros. Mas fica aí como um ponto positivo, na minha opinião. Galera, ontem, após o gol, né, o Nonato foi entrevistado e tudo, e praticamente o Nonato virou aí uma bola da vez em todos os debates esportivos que envolvem o Fluminense. Eu não sou tão otimista assim. Acho que o Nonato não fez uma boa partida, não, embora tenha feito gol. Eu não me deixo levar tanto assim pela emoção, não sou tão emocionado assim, mas as redes sociais começaram a defender que o Nonato tem que ser aí uma opção para o meio de campo, inclusive até se titular. Muita gente falando que tem que se titular, e aí adivinha quem tem que sair? Sempre Martinelli, né? Enfim, maioria defendendo isso, muita gente defendendo isso, e o Renato, ele provavelmente daqui em diante vai dar mais chances para o Nonato, né? O Nonato ele vem de bons jogos pelo Fluminense, você vê claramente que ele já é uma opção maior nesse momento, com o Mano Menezes aí praticamente nem pensava em entrar nos jogos, ele até era relacionado, mas não entrava. E agora com o Renato ele vem tendo muitas oportunidades e sequências. Muita gente da mídia, eu vi isso hoje em conversa com alguns amigos, já falam inclusive, né, que nos próximos dias vai ser possível nos treinos
você vê Nonato e Martinelli treinando juntos. Ou seja, o Hércules, segundo essas informações de bastidores, que eu conversei com algumas pessoas, o Hércules vai começar a ser seriamente ameaçado pela titularidade do Nonato. Quando a gente pensava que o Bernal seria o cara que teria mais oportunidades, o que a gente tem ouvido, que eu ouvi hoje, por exemplo, ontem, na verdade ontem, né, é que o Nonato vai começar a pular à frente aí para ter essas oportunidades. Então, de olho aí no Nonato para as sequências aí, tá bom, galera? Galera, vamos tratar de um outro assunto aqui que, porra, é simplesmente incrível, né? O homem é inacreditável o que é John Arias pelo Fluminense. John Arias está próximo de rebentar mais um recorde. Ele já estava superando o recorde de partidas jogadas e de gols feitos em Sul-Americano, em torneios da Conmebol. E agora, Arias está a 2 assistências de igualar o segundo maior garçom do Fluminense no século. É isso. Isso mesmo que vocês estão vendo aí. Top 3, está escrito aqui. O líder de assistência é o ídolo Dario Conca, campeão brasileiro em 2010 pelo Fluminense, que somente naquela edição teve 19 assistências em 38 partidas. Coisa absurda, realmente, esses números do Conca. No total, Conca soma 73 passes para gols, seguindo de Thiago Neves com 51. Arias tem 49. Cara, o Conca é tão incrível, é tão absurdo, que ele, numa edição, fez 19 assistências. Eu não consigo ver isso no Campeonato Brasileiro. O líder de assistência do Campeonato Brasileiro tem 11 assistências, 10 assistências, 9 assistências. O Conca com 19, enfim. E o Arias está muito perto de passar o Thiago Neves, que tem 51. Isso mesmo, 51 assistências do Thiago Neves. E chegar a 49 assistências. E chegar a 51 assistências, ele já tem 49 assistências. É inacreditável. E aqui tem os jogadores, ó. Conca, temporada 2008, 2011, 2014, 73 assistências. Thiago Neves, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 51 assistências. E o Arias, que está com a gente desde 2020, chegando a 49 assistências. É uma coisa inacreditável. E a gente vê o tamanho do Conca, embora o Conca seja pequenininho, a gente vê o tamanho do Conca nessas horas, né? 73 assistências. Dificilmente até o Arias... Assim, eu acho até que o Arias pode alcançar, mas é brabo pro Arias, hein? Como o Conca é um monstro também, né, cara? Que monstro daria o Conca. Enfim, Arias está aí pelo menos já certo que vai chegar na segunda posição e é mais um recorde destroçado pelo nosso Pelé colombiano. É inacreditável o que joga o senhor John Arias. Simplesmente inacreditável. E galera, mudando um pouco de assunto, o Fluminense já planeja o lançamento da sua camisa branca, camisa B. Tá aí, ó. O Fluminense planeja o lançamento da camisa 2 para a próxima quinzena de maio. Isso mesmo. O Fluminense deve lançar o uniforme visitante na primeira quinzena de maio, lá para o dia 15, né? Segundo apurou o GE. A ideia é que as vendas comecem em 9 de maio e a estreia seja na partida contra o Atlético Mineiro no dia 11. O uniforme que será usado na Copa do Mundo de Clubes foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no dia 30 de janeiro. A camisa 2 será branca. No lateral ela tem uma faixa verde com desenhos e frases do Fluminense. As mangas são brancas, a gola é V, tem uns quadradinhos verdes e grenais nas mangas e golas e números pixelados, está falando aqui. Enfim, está chegando aí a camisa branca do Fluminense na próxima quinzena. Que não seja aquela de gola de marinheiro do Kiko, tá tudo tranquilo, né, galera? Mais uma informação aqui, agora a gente traz uma informação com um misto de opinião, né? Eu queria muito que vocês também opinassem sobre isso. Thiago Santos, no dia de ontem, um dia após o jogo, em que ele falhou feio, né, na decisão, na partida contra a União Espanhola, foi simplesmente massacrado por praticamente todos os canais de YouTube, influenciadores no geral, enfim, a galera está muito puta com o nosso Thiago Santos. E essa frase que vocês estão vendo aí, tá vendo essa frase aí, ó? Essa frase que vocês estão vendo aí, ó? Não existe a possibilidade do Thiago Santos pisar em campo pelo Fluminense. Ela é uma frase do Magno Navarro, tá aqui, ó. Magno Navarro ontem colocou no seu Twitter essa seguinte frase, seguinte texto, né?
não existe a menor possibilidade do Thiago Santos pisar em campo pelo Fluminense. E o que vai acontecer? O Renato vai mantê-lo em toda e qualquer ocasião, falando o Magno Navarro. Além do Magno Navarro, muitas outras pessoas, cara, bateram pesados e com razão, né? Estão cobrando aí que o Thiago Santos tenha menos oportunidade. Eu vi gente até falando que ele tem que ser afastado, né, pela sequência de erros. O próprio Thiago Santos, na entrevista de ontem, falou que muitas vezes o jogador fica marcado pelos erros e que ele é marcado, a carreira dele é marcada por erros importantes, isso entristece ele. Mas assim, sinceramente, cara, vamos ser justos, né? O Thiago Santos fez uma temporada 24 boa, jogando ao lado do Thiago Silva, foi um jogador importante. Como zagueiro, demonstrou ser um jogador que pode ser importante. Na minha opinião, ele é melhor que os outros dois, do que o Ignacio e do que o Freitas. Inclusive, eu vinha pedindo que ele tivesse oportunidade como titular, por conta, não do nível dele ser alto, nada disso, mas por conta da fragilidade dos outros dois zagueiros. O Freitas evoluiu, tem demonstrado uma saída de bola muito boa. O Ignacio, eu sinto que o Ignacio tem qualidade, mas o Ignacio tem o mesmo problema do Thiago Santos, de achar, às vezes, que joga mais do que joga, e aí acaba fazendo besteira. Enfim, de certa forma, eu acho um pouco exageradas as críticas ao Thiago Santos, assim, as críticas como foram no dia de ontem, né? Uma enxurrada de críticas pesadas, porque o Thiago Santos ele já demonstrou que como zagueiro ele pode ser útil. O que tem que acontecer é um baita de um puxão de orelha, o Renato chegar nele no vestiário e dar-lhe uma comida de bunda, desculpa a expressão aí, tá, cara? Pesada nele, para que ele entenda que ele não pode sair jogando. Ele é um jogador muito limitado que não tem qualidade de sair tocando no campo de defesa. Tem que rifar a bola, tem que fazer passe longo, evitar de tentar sair tocando. Não tem qualidade para isso. Então, pelo menos que isso sirva de exemplo para ele. E quanto a zagueiro, a gente tem problema de zagueiro, né, gente? Então não adianta muito ficar falando aqui de zagueiro. Para fechar o nosso Resenha Expresso de hoje, galera, Guga está muito próximo de voltar no Fluminense, de voltar a jogar, tá? Por que eu tô te falando isso aí para vocês? Por conta dessa imagem que eu quero colocar na tela aqui para vocês, ó. Ontem o Guga treinou com os companheiros, né? No treino, fez treino coletivo com os companheiros, fez treino táticos com os companheiros, ou seja, ele está liberado para voltar ao Fluminense, voltar aos jogos. Não tenho informação de que ele vai ser escalado para o jogo contra o Botafogo, relacionado para o jogo contra o Botafogo, mas há uma grande possibilidade disso acontecer, porque o atleta já vem treinando no campo com seus companheiros, como eu falei, participou no dia de ontem de atividades físicas e também atividades táticas e também um coletivo, um treino básico. Então, há grande possibilidade do jogador voltar no jogo contra o Botafogo, né? Se não voltar contra o Botafogo, volta no meio de semana contra a Aparecidense. Então, notícia boa aí sobre o Guga para vocês, informação aí da volta do Guga, muito próximo de voltar. E vamos ter aí as laterais preenchidas e a oportunidade de lutar aí mais ou menos. Acho que o menino Júlio Fidelis não fez uma boa partida e perdeu a chance aí de impressionar o Renato, mas a vida segue, ele vai ter outras oportunidades com certeza. O Guga não renovou o contrato, acho até que o Guga não quer renovar o contrato e pode ser uma oportunidade para o Júlio. É isso aí, galera, esse foi o Resenha Express de hoje, saudações tricolores. Se inscrevam no canal, que eu não pedi para vocês se inscreverem, mas é importante que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, ativa o sininho para receber nossas notificações. E quem está aí assistindo esse vídeo também, do lado do campo comentar, não tem o campo de comentário? Se você puxar o campo de comentário para o lado, arrastar o campo de comentário para o lado, aparece a opção ripar ou hypar. Fica por sua opção de falar do jeito que vocês quiserem. Clica ali no hypar, tem o hypar gratuito, pô, não custa nada para você, e tem o pago, quem puder pagar, então agradeço mais ainda. Dá um hype aí no canal para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Estamos quase chegando a 25 mil inscritos. Vai ter sorteio de camisas do Fluminense, retrôs, camisas oficiais, brindes e muito mais. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.